Paz, Shalom. Para terminar aqui o capítulo 14 de Marcos, terceira parte, leitura com comentários. Que o Eterno Deus venha nos abençoar a entender, a mim e a vocês. E também eu peço-vos que se inscreva lá no meu canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube e também na página do Facebook. Vamos dar continuidade. Um jovem o seguia. Aqui é assim, depois que levaram o Senhor Jesus, já está aí na primeira parte, depois que levaram o Senhor Jesus, o soldado do templo, do sumo sacerdote, veio prender o Jesus junto com Judas. Depois que levaram ele, aí começa a falar isso aqui. Marcos 14, 51. Um jovem o seguia e a sua roupa era só um lençol enrolado no corpo. E foram agarrá-los. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. Não sei quem era essa pessoa que estava seguindo ali quando prendeu o Senhor Jesus com o lençol amarrado no corpo. Ok? Levaram Jesus ao sumo sacerdote e todos os chefes do sacerdote, os anciões e os escribas estavam reunidos. Está lá, todos os sábios. Dos 70 sábios, só 2 que acreditam em Jesus de Nazaré. Os que acreditaram no Senhor Jesus e sabiam que o Senhor Jesus era inocente é o Nicodemo e José de Arimateia. Aleluia. Pedro seguia-o de longe, ante o interior do pátio do sumo sacerdote, e sentado junto com os criados, aqueciam-se ao fogo. Ora, o chefe do sacerdote e todo o sinédrio procurava um testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontrava. Já pensou, gente? Tem um monte de pessoa criminosa por aí, ninguém condena. O Senhor Jesus, eles não conseguiam achar um testemunho contra ele para que pudesse mandar crucificar. Não achava, não tinha, gente, não tinha. Mesmo se eles prenderam ele. Ele não encontrava. Pois muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram agruentes. Então o que acontece? Quando era para dar o testemunho perante a Torá, quando é para dar testemunho, tem que ser de 2 ou 3 testemunhas. Então vinha uma testemunha e dava um testemunho falso. Quando a outra entrava para confirmar aquele testemunho, a outra contava outra história. Aí percebia que era falso os testemunhos. Ok? Que os testemunhos não é junto. Não é que as duas têm que estar ali junto. Vai uma, depois vai outra, para ter certeza que realmente os dois sabem da história, entendeu? É claro que tem aqueles combinados, né? Combinado das trevas, né? Que já combina antes, mas aí já é das trevas. O povo ali não tinha... O povo ali estava sendo pago para mentir. E não estava conseguindo mentir. Não, até mentia, mas o outro vinha e já contava outra história. Era isso que estava acontecendo. Ora, o chefe do sacerdote e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para o matá-lo, mas nada encontraram. Pois muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram congruentes. Alguns levantando-se, davam falso testemunho contra ele. Nós mesmos o ouvimos dizer: eu destruirei esse templo feito por mãos humanas, e depois de 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava falando do seu próprio corpo, porque se o Senhor Jesus fosse destruir ali o templo de Israel, tinha caído naquele dia. No dia que o Senhor Jesus morreu, o templo tinha caído. Se o templo não caiu no dia que o Senhor Jesus morreu, é porque o Senhor Jesus estava falando do corpo dele mesmo. Ele profetizou que o templo ia cair, mas não era, os 3 dias era o próprio corpo dele, porque ele é o templo de Deus. O Senhor Jesus é o verdadeiro templo de Deus, o Senhor Jesus. Aleluia! Deus seja louvado. Versículo 58. Nós mesmos ouvimos dizer, é o do templo, que eu vou destruir esse templo e eu vou destruir e eu vou reconstruir. Ou eu vou levantar ele de novo em 3 dias. Ok?
Mas foi Jesus que falava dele próprio. Aqui, ó, 59. Mas nem quanto a essa acusação, o testemunho deles era um congruente. Também não dava. Porque se o Senhor Jesus ia derrubar o templo em 3 dias e fazer de novo ali, quando eles prenderam o Senhor Jesus, já era para o templo começar a cair, né? Levantando então o sumo sacerdote no meio deles, interrogou a Jesus, dizendo: nada respondes? O que testemunho contra ti? Eles sabiam que era falso testemunho, né? Mas eles ficavam também com falsidade com o Senhor Jesus. Ele, porém, ficou calado e nada respondeu. Tem certas pessoas, gente, que não vale a pena responder. Não vale. Ele, porém, ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo: és tu o Messias, o Filho de Deus bendito? Okay? És tu o Messias, o Filho de Deus bendito? Ah, você não disse que é o Messias? O filho, se ele falou que é o Filho de Deus bendito, é porque já sabe que o Messias é Filho de Deus. O sacerdote sabe que eles conheciam a Torá todinha, letra por letra. Okay? Filho de Deus bendito, de Adonai, de Hashem. Okay? Esse Deus bendito aqui é Baruch Hashem. Okay? Leão que então está escrito Deus bendito, você pode falar Baruch Hashem. Jesus respondeu: eu sou, gente, ok? Eu sou eu de Vevavire, igual falou para Moisés lá, ok? Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. E aqui já está falando da segunda vinda dele, que está para acontecer próximo, viu? O sumo sacerdote então, rasgando as suas túnicas, disse: que necessidade temos ainda de testemunha? Então ele já, pelas palavras dele mesmo, ele já achou que ele já podia condenar. Ele já dispensou até as testemunhas. Já. Não precisa mais não. Olha aí. Ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos julgaram-no réu de morte. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou assim: eu sou e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens, poder e glória. Por causa que o Senhor Jesus falou isso. Ele falou: tá vendo? Não precisa mais nada. Já é réu. Ah, ele mesmo já deu testemunho aí. Então, para ele, o Senhor Jesus falar aquilo, o Senhor Jesus estava merecendo a morte. Vamos lá. Ouviste a blasfêmia que parece todos julgaram no réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, e ali já começou, o diabo ali já começou a deitar e rolar. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir o rosto, a esbofeteá-lo, a dizer: faça uma profecia, e os criados esbofeteavam. Gente, ali já estava todo mundo endemoniado, gente. Ali já ficou todo mundo endemoniado ali, gente. O sacerdote, o povo que estava com ele, ficaram tudo endemoniados ali. Eles ficaram tão endemoniados que eles começaram a cuspir no Senhor Jesus. Começaram a bater no Senhor Jesus. Covardia, o Senhor Jesus, um homem só, no meio daquela multidão de endemoniados. Quando Pedro estava embaixo no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se aquecia, fitou-se e disse também, quem disse? A criada. Era um tipo de escravo que era criado, não tinha salário, mas em troca da comida e de moradia, servia aos seus senhores. E vendo Pedro, que também aquecia, fitou e disse: também tu estava com Jesus Nazareno. Ele, porém, negou. A primeira negação de Pedro. Ele, porém, negou, dizendo: não sei, nem compreendo o que dizes. E foi para fora, para o pátio anterior. E o galo cantou. Primeiro ele negou e o galo cantou. E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos presentes: esse é um deles. Ele saiu para fora, o galo cantou, a criada foi atrás dele e continuou falando. E ele continuou negando. Ele negou de novo. Pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro: de fato, és um deles, pois és galileu. Que o Galileu era como jeito do interior, tinha sotaque, ok?
Ele negou de novo. Pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro: de fato, é um deles, Moisés Galileu. Ele, porém, começou a maldizer. A maldizer, já está lá. Morria por Jesus, agora estava maldizendo Jesus. E a jurar: não conheço esse homem, de que falais? Imediatamente, pela segunda vez, o galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. E começou a chorar. Pedro só caiu na real depois de perceber que o galo estava cantando. A primeira vez que o galo cantou, a segunda vez que o galo cantou, ele ainda não percebeu. Na terceira vez foi que ele foi perceber. Aí foi quando ele caiu na real. Aí ele começou a chorar e saiu daquele lugar ali. Que o eterno Deus nos livre disso. Que nós possamos obedecer ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, não deixa a gente ir no lugar que não é pra gente ir. Ajuda-nos, eu te peço, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe cada um que está aqui na live. Vai para o Facebook Bíblia Diária Helena e Eclésia Católica de Cristo. E também para a página Eclésia Católica de Cristo. Fora dos outros grupos que eu tenho para tudo quanto é parte. Mas ficam na Shalom. Em nome de Jesus, amém.